A graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Hoje eu estarei fazendo uma breve reflexão do capítulo 3 do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um evangelho que narra a história, a vida de Jesus, o ministério de Jesus, como algo sucinto e prático. Jesus veio para trazer o Evangelho, para evangelizar, ir atrás dos pecadores, dos perdidos. Então, muitas vezes, esse Evangelho vai trazer o propósito de Jesus trabalhando, fazendo a obra. Cada história, cada passagem, cada capítulo, você vai ler e vai perceber Jesus sempre fazendo, Jesus sempre curando, expulsando demônios, viajando, passando por várias aldeias, visitando vários locais e fazendo a obra de Deus. Poucas são as parábolas de Jesus no livro de Marcos, são apenas 4 parábolas. E mesmo assim, nestas parábolas, Jesus ele veio para trazer a figura do servo, aquele que veio para servir e não para ser servido. Não que os outros evangelhos não mostrem a Jesus como servo, como filho de Deus que veio para servir. Mas o evangelho vai trazer essa característica devido à situação em que os irmãos se encontravam lá em Roma, porque esse evangelho foi escrito por Marcos com o intuito de fortalecimento da fé dos irmãos que moravam em Roma, a igreja primitiva lá em Roma, tanto de judeus como de gentios, dos próprios romanos, que se converteram ao cristianismo, estavam agora passando por muitas tribulações, perseguições, inclusive muitos eram mortos naquela época nos coliseus, eram atirados para lutar contra leões, e uma infinidade de torturas e sofrimento que aquele povo, aqueles irmãos da igreja primitiva enfrentaram naquele primeiro século. E Marcos, usado pelo Espírito Santo, ele vai trazer para aqueles irmãos toda uma figura de Cristo, de como Jesus suportou a dor, a rejeição, o sofrimento, a traição e muitas outras dificuldades que Jesus enfrentou, mas que ele foi fiel até o fim e ele era o próprio modelo de nós seguirmos a ele. Então, a principal ideia do livro do Evangelho de Marcos é trazer esses pontos pertinentes da vida de Cristo, do caráter de Cristo, para mostrar para a igreja que a igreja, mesmo em meio às dificuldades e às perseguições, ela não deve se esmurecer e nem desistir. Então você vai observar no decorrer dos capítulos deste evangelho que Jesus está sempre orando, Marcos vai estar sempre trazendo, fazendo ênfase disso. Jesus está orando, permanecendo sempre na oração, no jejum, pregando o evangelho, ajudando os necessitados, curando os doentes, expulsando demônios e falando do amor de Deus e sempre caminhando, sempre numa ação, porque ele veio com esse propósito. E aqui especificamente o capítulo 3, ele vai ser dividido aqui, está dividido em 3 episódios. E esse episódio é um momento em que Jesus se declara como o Senhor do sábado, por ele ter sido questionado por ter feito tantas curas, inclusive nos dias de sábado. Especialmente nos dias de sábado, que pela lei judaica era proibido. E Jesus, ele se declara como o Senhor do sábado. Mas observe também que Jesus aqui, no segundo episódio desse capítulo, ele vai estar comissionando os discípulos. Ele vai separar 12 apóstolos para levar o evangelho e fazer a obra de Deus. E finalizando este capítulo,
Jesus também vai rebater aqui a crítica de alguns incrédulos que, inclusive, estavam blasfemando de Jesus, dizendo que Jesus operava sinais por meio de Beelzebub, por meio do príncipe dos demônios, Satanás. E aí Jesus, nesta ocasião polêmica, ele aproveita e diz a respeito do pecado contra o Espírito Santo, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus já deixa bem claro nesse contexto que a blasfêmia contra o Espírito Santo é toda a incredulidade, toda a dureza de coração e a não aceitação do Evangelho e da pessoa de Cristo na sua vida, na vida do incrédulo. Então, quando as pessoas perguntam o que representa, o que significa o pecado contra o Espírito Santo que não será perdoado, é a incredulidade, é a apostasia. Às vezes a pessoa até creia, já creu alguma vez, mas ela simplesmente renunciou a esta fé por causa da dureza e da incredulidade, da rebeldia ou desobediência à palavra e aos ensinamentos de Jesus. Isso se caracteriza uma blasfêmia e o Espírito Santo, ele não tem o espaço para agir na vida da pessoa que não abre o seu coração. Então, fique com Deus, que você possa estar buscando a cada dia mais esta compreensão do Evangelho. Fique na paz.